Na semana em que o país olha para o norte do Distrito de Leiria, o jornal Região da Leiria regressa a este território que acompanha regularmente para debater questões fundamentais ao desenvolvimento desta região. Neste nosso encontro em Figueiró dos Vinhos, vamos falar sobre a gestão da floresta. Quais são as ameaças? Quais são as oportunidades? Vamos tentar elencar os perigos, mas também as oportunidades que se colocam a um setor que é transversal a este território, que é transversal aos 3 municípios onde decorrem as comemorações do Dia de Portugal. Connosco temos o Presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, Jorge Abreu, que nos recebe aqui no seu espaço. Muito obrigado por isso. Temos também o Presidente da Florestal, José Gaspar. Engenheiro José Gaspar, muito obrigado por estar connosco também. O Diretor Regional de Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Val do Tejo, Engenheiro Rui Pombo, muito obrigado. Temos também um representante da Comissão de Compartes dos Baldios de Age e Lugares Anexos, penso que não me estou a enganar na designação, o Dr. Bruno Brás. Temos também o Presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera, António Henrique Antunes, a Vereadora do município de Pedrógão Grande, Dora Rodrigues, e o técnico dos programas operacionais da Beyond, o Engenheiro Henrique Vieira. Estamos, portanto, com pessoas responsáveis, com pessoas muito capacitadas para falar da gestão deste território, do ponto de vista das autarquias, mas também do ponto de vista técnico do mundo das florestas. E eu ia começar, precisamente, caro Presidente Jorge Abreu, como é que vê a gestão da floresta no seu município, num território que é contíguo a outros territórios e que, portanto, será difícil, se calhar, olhar para a floresta só deste território sem ver o que se passa também ao lado. Muito boa tarde a todos. Sem dúvida que ninguém vive isolado e aquela velha expressão das quintas concelhias não tem qualquer fundamento nesta temática. É que temos de estar de uma forma transversal, todos os territórios, trabalhando, digamos, da mesma forma, em que possamos assim criar escala e defender-nos como é normal, tornar mais resiliente estes territórios, e temos de estar em conjunto. Felizmente que isso, em termos políticos e de outras entidades, quer privadas, existe sinergia e todos nós temos consciência que é assim que temos que abordar esta temática. Os vários modelos, logicamente isto tem que ser uma produção diversificada, não temos estigma contra nada, ou seja, o pinheiro é necessário, o medronheiro, o castanheiro, tudo isso são também o eucalipto, devidamente bem cuidado, todas, digamos assim, as espécies são extremamente importantes. Tem que haver, de uma forma transversal, conforme disse, mais alargada possível, nomeadamente à região toda aqui do Pinhal Interior, mas de uma forma em que condições para que essa mesma floresta seja bem tratada, cuidada, para se tornar rentável, apetecível aos turísticos também, para as pessoas nos visitarem e, logicamente, muito mais seguro. E é isso que a nossa perspectiva. Com esse pano de fundo, eu passava a palavra ao Presidente da Florestal, Engenheiro José Gaspar, mas pedia-lhe que começasse por dizer o que é isto da Florestal. E depois então que nos fizesse uma visão muito rápida sobre a gestão da floresta neste território. Muito bem. A Florestal é uma empresa que tem um histórico, portanto, relativamente longo, portanto, vem da origem da Portocel, passou depois para uma empresa denominada Lazer e Floresta, que depois, a determinado momento, com os processos de privatização, isso entrou na esfera da gestão e da vida parte. Depois, na sequência de incêndios de 2018 e tudo isso, foi alterada a designação, um pouco o objeto social também da empresa, e portanto foi criada a Florestal. Portanto, a Florestal inicia o seu âmbito gerindo esse património que vem da Portocel e, portanto, não todo, porque neste processo que eu comentei, parte desse património foi alienado e tudo isso, mas, portanto, um património que totaliza cerca de 13.000 hectares na altura, e tem o objetivo, por um lado, de gerir esse património que foi entregue e também
aumentar a sua esfera de atuação para a área privada e para tudo isso. E, portanto, a empresa inicia, portanto, a sua atividade dessa forma, começa também a fazer alguma contratualização de gestão com outros proprietários, alguma que já vinha do tempo da Portucel. Portanto, tem um leque de experiências muito largas. Também propriedades, portanto, de terceiros que pretendem que a Florestal faça a gestão, e tem 1.600 hectares sensivelmente nesse ano. E depois também a empresa fez, ultimamente, por uma determinação e por a aquisição de áreas com interesse de conservação em algumas zonas do território, nomeadamente, onde se localizam as maiores, portanto, Serra de São Mamede, o Parque do Tejo Internacional, a zona do Parque da Serra das Torres. Em relação a este território concreto? Em relação a este território, não. Neste território, ou na proximidade, a empresa faz a gestão de algumas áreas na zona da Pampilhosa da Serra, contratualizadas, e tem 3 projetos das AIGPs, portanto, na Pampilhosa, em Pedrógão e em Figueiró dos Vinhos, portanto, tem que dar um corpo, no fundo, a esse desígnio de intervir mais na propriedade privada. Tem um objetivo também concreto que importa agora ligar a esta parte da gestão, que é, no fundo, também dar corpo a uma utilização multifuncional do território. Eu vou dar 2 números para perceber. A empresa detém património próprio de cerca de 14.000 hectares, mas tem em arrendamento das suas propriedades 24.000. Ou seja, significa que temos muitas áreas em que temos arrendamentos sobrepostos, nomeadamente com a pastorícia, com a agricultura, com a apicultura, com a caça, com tudo isso. E isso permite à empresa fazer isso tudo, mantendo a gestão do seu património florestal e tirando esse partido. Ou seja, eu acho que essa é uma área onde nós conseguimos fazer isso bem, e aumentou significativamente desde o seu início até agora. Isso representava nas contas da empresa cerca de 300 mil euros no início e 1 milhão agora. Portanto, que dão corpo a essa utilização multifuncional do espaço, em que passa esta ligação aqui. Revê-se nesta posição, neste olhar que o Presidente da Câmara de Figueiró temos que tirar partido das várias possibilidades no mesmo território. E elas muitas vezes são absolutamente complementares e são possíveis de manter com uma gestão do ativo florestal e tirando partido dos outros. Deixe-me passar já a palavra ao Diretor Regional da Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Val do Tejo, o engenheiro Rui Pombo. Eu fazia só um sublinhado do organismo que representa conservação da natureza. Sente-se confortável neste território ao trazer esta responsabilidade de conservação da natureza? Obrigado pelo convite, obviamente que sim. Aliás, não há outro modelo que jogue com aquilo que é a conservação da natureza, a promoção da biodiversidade, o que as florestas nos dão. E, portanto, o ICNF, enquanto entidade competente nacional, a Autoridade Nacional para a área das florestas e a Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza, joga exatamente nesse propósito. É esse o grande objetivo. Conforme já foi referido, nós estamos num momento de oportunidade. Nós temos que olhar para o momento como um momento de oportunidade. Nós temos que perceber como é que queremos gerir o nosso território. Um território multifuncional e, portanto, a gestão tem precisamente de ser multifuncional. Não podemos olhar para a conservação da natureza ou ir ao encontro daquilo que é o nosso propósito de conservação da natureza se nós não tivermos rentabilidade nesse mesmo território. E é possível fazê-lo. O exemplo que já foi dado das áreas integradas de gestão de paisagem é um modelo de gestão multifuncional do território, em que prevê uma transformação da paisagem, tornando o objetivo primeiro é torná-lo mais resiliente, mas também nesta gestão multifuncional. A questão
da área de produção, tem que existir uma área de produção, obviamente, tem que existir o uso múltiplo da floresta, jogando com a caça, com a pesca, com a apicultura, com a questão dos cogumelos, com a questão do turismo. A paisagem vende, nós temos que saber vender estas paisagens, mas temos que lhe dar segurança, nós temos que perceber se nós queremos ter rentabilidade na gestão e na venda desta paisagem, temos que trazer segurança. Nós não podemos continuar a ter estes receios de se estar na floresta em determinados períodos do ano. E, portanto, nós temos que aprender a gerir estes territórios desta maneira e dar-lhes segurança. E, portanto, dizer-lhe que, aliás, e dar-lhe nota que a estratégia europeia para as florestas vai beber àquilo que é a estratégia europeia para a biodiversidade, portanto, ela vai exatamente nesse propósito, e nós, naquilo que é o território, não só de Portugal, mas do sul da Europa, nós não temos florestas pristinas. E, portanto, nós temos territórios moldados e trabalhados pelo homem. E, portanto, é nesse propósito. E esta quantidade de biodiversidade que nós temos, o nosso país é um hotspot de biodiversidade. E, portanto, isto decorre daquilo. Na sua opinião, há que manter e reforçar essa. Obviamente, claramente que sim. E, portanto, é com estas atividades mais tradicionais, complementares àquilo que é a produção. Não nos podemos esquecer do papel que a floresta tem na regulação dos ciclos hidrológicos, na qualidade da água, na proteção ao solo. Aliás, as Nações Unidas declararam esta década como a década do restauro dos habitats, exatamente neste propósito da proteção ao solo, da regulação dos ciclos hidrológicos. E isso é a floresta no seu todo, no seu uso múltiplo. E, obviamente, não há gestão possível, claro, que não tenha rentabilidade. Muito obrigado. Deixa-nos ficar a conhecer a opinião do Dr. Bruno Brás, que representa a Comissão de Compartes dos Baldios de Alge e lugares anexos. Como é que esta comissão olha para o momento atual que atravessamos a nível florestal? Antes de mais, boa tarde a todos. Agradecemos o convite para estarmos aqui presentes. Por um lado, sentimos lisonjeados por sermos a única associação que aqui está, mas infelizmente é quase. Temos também esse sentimento de quase infelicidade de não haver aqui um pouco mais de associações privadas que trabalhem no âmbito florestal e que pudessem estar aqui representadas neste conselho que será extremamente extenso em área ou é extremamente extenso em área florestal, em que infelizmente não tem ou não teve ao longo de muitas décadas um olhar para a floresta que deveria ter tido. E esta associação, para fazer um pequeno enquadramento, nós gerimos cerca de 2.500 hectares de baldios, e não só, também já temos outros terrenos que fomos adquirindo e arrendando, mas olhamos isto para um paradigma um pouco diferente daquilo que foi até agora exposto. Ainda que concordamos com grande parte do que aqui foi dito, parece-nos que nós estamos a correr um pouco contra o tempo, porque tivemos um abandono florestal durante décadas, e que olhámos agora, parece que os incêndios de 2017 veio aqui despoltar uma situação que estava à vista de todos, mas um pouco adormecida. E a partir desses incêndios é que conseguimos olhar para que a floresta tinha um problema, e um problema de gestão, claramente, ou neste caso de falta de gestão, de um abandono puro e duro, de uma monocultura instalada em concelhos que começamos em Pedrógão e terminamos em Castanheiro, e vimos a monocultura que aparenta, e isto nós não temos nada contra a floresta de produção. Infelizmente paramos, mas é com a falta de biodiversidade, como aqui tanto o engenheiro Rui Pombo como o engenheiro Paulo Gaspar, José Gaspar, já estou a trocar o nome com o primo, mas pronto.
o engenheiro José Gaspar falou, é muitas vezes olhar para esta situação e olharmos para a biodiversidade. E quando eu digo só para ser muito conciso para já, corremos contra o tempo, nós neste momento temos um problema muito grave, que é a desertificação no interior, e nós temos com este problema já durante décadas. E estamos a correr contra o tempo porque temos urgência em fazer algo na floresta, mas muitas vezes deparamos com outro problema, que é a falta de mão de obra, a falta do interesse que há em trabalhar a floresta, porque sabemos que é um trabalho por vezes que é pesado e isso não é para todos. Então é um quase que temos... Já estamos a entrar num outro tema que vamos abordar. Exato, isto estava para alongar, para não me alongar mais. Agora, é óbvio que toda esta gestão que está a ser feita, e eu aqui tenho que te dar, se me permite, um pouco agradecer tudo o que o município de Figueiró tem feito e o esforço imenso que tem feito dos últimos 7 anos para cá, tem sido um parceiro inigualável naquilo que nós precisamos, sempre estiveram disponíveis, e nós arregaçámos as mangas, por assim dizer, e pusemos em prática toda a gestão florestal, tanto é assim que já temos mais de 2 milhões de euros aprovados em projetos, muitos executados, outros em execução, e falaremos mais adiante desse tipo de projetos. Vamos agora para um território aqui ao lado, um território vizinho, vamos para Castanheira de Pera. Presidente António Henriques Antunes, nós ouvimos aqui biodiversidade. Foi uma tecla que foi muito tocada, não é? Como é que está a floresta em Castanheira de Pera? Quais são as maiores preocupações que estão que fazem parte da vossa agenda de gestão municipal? Muito boa tarde a todos. Eu antes de mais, naturalmente, que os nossos territórios têm uma característica muito comum. Eu ouvi aqui a falar no abandono florestal. Não houve abandono florestal, houve um abandono das pessoas. Perdemos capital humano e perdemos capacidade de fazer gestão florestal. Ninguém há 40 anos atrás falava em abandono florestal, porque havia pastorícia, havia um aproveitamento minucioso de toda a floresta. Eucalipto, pinheiro... No fundo havia uma economia circular que se perdeu. Em que acrescentava valor, nem que fosse no âmbito familiar, mas de facto há esse problema, que é o nosso capital humano que fomos perdendo ao longo destes anos, e naturalmente, ao perdermos capital humano, acabamos por perder a capacidade de fazer gestão florestal. E esse é o nosso grande desafio. E é dessa forma que em Castanheira de Pera estamos a encarar essa floresta. Nós temos características completamente diferentes no nosso concelho. Temos cerca de 30% do nosso concelho com floresta autóctone, que é o norte do nosso concelho, com uma predominância do carvalho, do castanheiro, com paisagens únicas. E temos uma zona sul que, principalmente depois dos incêndios, ela já tinha muito eucalipto. Principalmente depois dos incêndios, ela ficou fortemente marcada pelo eucalipto, que é uma espécie que é predominante relativamente às outras. Depois temos aqui um problema transversal, que são as acácias, as mimosas, que é um problema que temos, que será difícil de resolver. E olhamos para isto de duas formas, tentando ser o mais sucinto possível. Em substituição da falta de capital humano, tem que haver projetos municipais. E, portanto, aqui entram os condomínios da aldeia, entram as áreas integradas de gestão da paisagem. Pode explicar-nos o que é um condomínio da aldeia para quem nos segue? Essencialmente, os dois projetos têm áreas de atuação diferentes. Portanto, os condomínios são áreas de atuação mais pequenas, as áreas integradas de paisagem têm áreas de atuação com dimensões maiores, mas essencialmente os dois projetos têm uma premissa que é alterar a paisagem. E principalmente estes projetos, os condomínios da aldeia, porque eles geralmente, e daquilo que é a definição do próprio projeto, estão localizados em áreas onde a faixa de gestão de combustível é obrigatória. Portanto, temos uma ferramenta, os municípios e quem os executam, as juntas de freguesia ou agora as comunidades intermunicipais, têm uma ferramenta legal para obrigar a fazer aqueles projetos. São projetos que alteram a paisagem de uma paisagem florestal que tem que ser agrícola e que acrescenta resiliência aos territórios, principalmente na proteção de bens, de pessoas e de bens. Naturalmente que, ao mudarmos a espécie que lá está e substituindo-a por outra espécie de, essencialmente, potencial agrícola, estamos também a melhorar o potencial produtivo e muitas vezes... Que espécies é que falamos? Que espécies é que... Dependendo da zona, depende do tipo de terreno, depende do declive, mas estamos a falar de castanheiros, madrinheiros, olival, portanto, estamos a falar de espécies
que algumas delas com um retorno mais rápido, outras espécies com o retorno mais a médio e longo prazo. Mas estes são projetos muito interessantes do ponto de vista da proteção e da resiliência dos nossos aglomerados urbanos. E temos depois as áreas integradas de gestão da paisagem, que são projetos de uma dimensão maior, com outro tipo de complexidade, com outro tipo de desafios, mas são ambos, todos eles, projetos muito interessantes. Depois ainda temos um outro projeto que está a decorrer também em Castanheira de Poeira, que é o Castanheira Melhor Floresta, que é um projeto que incide em cerca de 1.500 hectares numa área de eucalipto, que está a retirar o eucalipto onde ele não tem que estar, e está a melhorar o potencial do eucalipto dentro das propriedades do privado, fazendo uma seleção de varas, fazendo um corte de matos e fazendo também depois um processo de adubação. São cerca de 500 hectares executados. É um projeto em parceria com a Beyond, financiado pelo PRR, um investimento de cerca de 1,2 Já vamos daqui a pouco saber milhões de euros, euros. mas que faz uma coisa muito importante, porque nós, todas estas políticas, estamos aqui a falar municipais, elas, se a floresta não for gerida no seu interior, a massa de combustível que a floresta gera ou que cria, depois cria imensas dificuldades, mesmo nestas áreas que nós estamos a falar, que estamos a intervencionar. E eu acho que este projeto tem como foco o eucalipto. Sr. Presidente, já lá vamos. Seguramente alguém depois também poderá querer dizer, e as abelhas? Já lá vamos a isso. Vamos saber em Pedrógão Grande, através da palavra da engenheira Dora Rodrigues, vereadora do município de Pedrógão Grande, em Pedrógão Grande, como é que a floresta, não é, que tem uma carga com uma história que ninguém esquece, mas tem também, enfim, décadas de convivência e de riqueza que produz. Como é que Pedrógão Grande olha para a gestão da floresta? Muito boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite para estar aqui a falar de um tema tão importante para este território, como é a floresta e a gestão da floresta, porque sem dúvida que estamos aqui 3 concelhos, mas somos um só território, porque no fundo é mesmo assim. A floresta desempenha um papel muito importante na economia, não é? Porque, e à semelhança, isto de ser quase a última a falar, porque nestas coisas já foi quase tudo dito aqui, porque partilhamos das mesmas preocupações, basicamente. Em Pedrógão Grande, nós tivemos, efetivamente, aquela carga negativa que falou, mas agora estamos a tentar ultrapassar, e também nós, município, a autarquia, está à semelhança do que Castanheira também fez, com os condomínios da aldeia. Nós, em 2022, eu estive aqui a ver a minha cábula, tínhamos, penso que 3. Em 2023, submetemos mais 5 condomínios da aldeia e já submetemos a candidatura em 2024 para mais 4 condomínios da aldeia. Portanto, é um projeto que está a ter uma boa aceitação, digamos assim, para as pessoas. E que os residentes no território, as pessoas que vivem no território, aceitam, participam, acolhem de braços abertos esses projetos dos condomínios? Até ver as sessões que eu fui de esclarecimento, porque fomos, sim, tiveram essa aceitação. Agora, efetivamente, também a nível da gestão da floresta é preocupante, porque, como disse aqui o colega da Castanheira, perdemos pessoas, não é? E ao perder pessoas, é claro que as terras ficam, as florestas, e não só, a agricultura, e porque antigamente também, através da agricultura, se limpavam as florestas, não é? Porque ia-se cortar o mato para os animais, porque se semeava tudo que... Portanto, todos os desenhos que se fazem do futuro da floresta têm que pensar também quais são as pessoas que estão disponíveis para trabalhar nessa floresta. Eu acho que também já foi falado aqui, e do meu ponto de vista, o ideal era nós explorarmos as múltiplas, haver novas oportunidades de negócio na fileira florestal. Porque, por exemplo, estou-me a lembrar a resinagem. Uma atividade que até, havia muito pinheiro bravo e em abundância. Que tinha uma história muito grande. Sim, uma história muito grande da resinagem. Por que não? A nível de plantas medicinais, de frutos, como as nozes, da apicultura, que também já foi falada aqui, criar novas oportunidades de negócio. Agora, também é importante que os proprietários e os produtores florestais adhiram, não é?
E para isso tem que haver, lá está, para bem do ecossistema e de tudo mais, por exemplo, através dos pagamentos dos serviços do ecossistema e dos... Um negócio do futuro, que está aí à porta. Mas se eu tenho no meu território, na minha propriedade, aquele tipo de árvores, não é? Ou floresta autóctone, seja o que for, e se está a beneficiar o planeta, digamos assim, se eu tiver o retorno financeiro, é um incentivo para, não é? Portanto, vamos sair todos daqui em dívida para com este território, não é? Cá estaremos para fazer contas. Deixe-me falar, por favor, com o engenheiro Henrique Vieira, técnico dos programas operacionais da Beyond. Eu gostava que nos começasse por aí, pela Beyond. O que é a Beyond? De que forma é que está neste território? Qual é a história, a presença deste território? O que é que espera deste território? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. A Beyond é uma associação sem fins lucrativos de empresas de base florestais, de indústrias da base florestal, em concreto da fileira do eucalipto. São nossos associados o Grupo Aldi, o Grupo Navigator, DS Smith, a Renova, e nós trabalhamos em projetos que visam responder a preocupações e a desafios que são transversais, quer na área da floresta, da indústria, do ambiente, da energia, desafios que são transversais à atividade dos nossos associados. Concretamente ao nível da floresta, e é onde a minha colaboração na Beyond se encaixa, a nível dos programas operacionais para a floresta que a Beyond tem no terreno já desde 2019, início em 2018, bem de verdade. Nós estamos aqui neste território, Canheira de Pera, Figueiró, Pedrógão Grande, como disse, já desde 2019 com o programa Limpa e Aduba, que é um programa que visa estimular a gestão florestal em parceria com os proprietários e dessa forma contrariar aquela que é uma das nossas principais preocupações relativamente à floresta, que é o abandono, como também já foi aqui elencado, não é? E portanto o que nós procuramos com os programas que temos em curso, e não é só o Limpa e Aduba, temos também aqui no... Mas pode explicar um pouco que programas são esses? Sim. Concretamente, portanto, o programa Limpa e Aduba é um programa onde os proprietários fazem o controlo dos combustíveis e a seleção de varas nos eucaliptais e por essa via reduz o risco de incêndio pela diminuição da carga de combustível e em contrapartida a Beyond oferece a fertilização, o fertilizante e dá um apoio financeiro para o serviço da fertilização. E portanto, pela via do limpa, o controle da carga de combustível e do adubo, diminui-se o risco de incêndio e melhora-se a produtividade da floresta de eucalipto. Desenvolvemos entre 2021 e 2022 no Concelho de Pedrógão Grande um projeto piloto que chamámos Replantar, que incidiu numa zona ardida ali perto do Rio Zézer, depois também num núcleo mais perto de Pedrógão, Junta Nacional 2, teve como objetivo recuperar áreas ardidas do incêndio de 2017 que estavam num estado de subprodução já irrecuperável. E então a nossa visão para esse projeto foi numa ótica agregada, num modelo colaborativo, conversar com as entidades locais, com a Associação de Produtores Florestais de Pedrógão, com os prestadores de serviços locais, com o município e montarmos um programa que fosse interessante para os proprietários, com um apoio financeiro também bastante robusto, de modo a conseguirmos captar e cativar o interesse dos proprietários em recuperar aquela floresta ardida, cuja recuperação no estado em que estava passava inevitavelmente pela rearborização da área ardida. E quando falo em rearborização... Mas portanto, a vossa atuação é sempre com foco no eucalipto, não é? Não só. No caso aqui deste programa em concreto, do Replantar, nós tivemos cerca de 75% da área rearborizada foi eucalipto, os outros 25% foi medronheiros, pinheiro bravo e carvalhos nos perímetros das áreas intervencionadas. Portanto, não foi só eucalipto.
No caso do Olimpíada, assim é a espécie com que trabalhamos. Qual é a percentagem de ganho que quem entra nesse projeto, por norma, consegue aumentar a produção? Quantos por cento? Responder, mas deixa-me só concluir, porque temos também outros projetos de grande relevância, que é os programas de recuperação de ardidos, que também já tivemos e continuamos, está ainda em cursos, praticamente em fase de conclusão, o programa de recuperação de ardidos do Nudeirinho e aldeias circundantes aqui no concelho de Pedrógão. Também já fizemos outros programas de recuperação de ardidos noutros concelhos, nomeadamente Mortágua, e aqui este projeto de recuperação de ardidos o que faz é identificar áreas que, após os incêndios, apresentaram uma boa viabilidade vegetativa, ou seja, o eucalipto depois do fogo rebentou das coisas, dos secos ardidos e apresentava ainda boa viabilidade produtiva, e então o que fizemos foi, em zonas agregadas, com coerência territorial e operacional, financiámos as ações de limpeza dos matos, de seleção de varas e de adubação, o que permite aos proprietários daqui para a frente dar continuidade a essa gestão com custos mais comportáveis do que eram aqueles quando nós pegámos nestes cenários 4, 5 anos após os fogos, com uma carga de combustível muito grande, onde aquela primeira intervenção do proprietário ia ser muito dispendiosa. E, portanto, este programa de recuperação de ardidos, teve essa função de ajudar a alavancar e de contrariar o abandono de territórios que, de outra forma, se calhar... Daqui a pouco eu não vou esquecer e vou-lhe pedir para nos dizer qual é o ganho, a mais-valia que tem por isso, mas gostava de voltar aqui a Figueiró para uma questão muito simples, que é este projeto de Beyond no terreno, que está, enfim, tem frentes de desenvolvimento grandes em Castanheira de Pera e em Pedrógão Grande, não tem sido acolhido da mesma forma em Figueiró dos Vinhos. Como é que vê esta iniciativa? Isso está para acontecer a seguir, essa adesão, ou tem outros caminhos alternativos? Obrigado. Começo por dizer nada contra os projetos da Beyond, tudo isso, só que Figueiró dos Vinhos, e nós entendemos, o Executivo, que há formas bastante mais proveitosas, mesmo até para os proprietários. Estou a falar dos condomínios da aldeia, estou a falar das AIGPs, Áreas Integradas de Gestão da Paz. Eu queria que conhecesse aqui uma AIGP. Área Integrada de Gestão da Paisagem, em que nós temos uma com cerca de 900 e qualquer coisa hectares, em que nada contra o eucalipto, muito pelo contrário, só que o plano de execução dessas AIGPs visa as diversas, desde a agricultura, pastorícias, desde, como se falou, para as abelhas, do mel, o medronheiro, o sobreiro, o eucalipto, que o plano que está elaborado, que foi elaborado pela Floresta Gale para a AIGP, da Aguda, de 90% de eucalipto passou para 60%, ou seja, não desapareceu completamente, tem que ser bem tratado, lógico. E qual é a vantagem da AIGP? O Estado propôs isto, o Governo, nomeadamente aos municípios, para quê? O proprietário dessas áreas que têm propriedades na AIGP, dentro da área da AIGP, se quiserem fazer manutenção, vão ter um rendimento anual durante 20 anos. Se não quiserem fazer a gestão, não têm possibilidade, porque agora estão deslocados em Lisboa, não estão no território, a Floresta Gale faz essa gestão. Ou seja, há dinheiro, os municípios não têm qualquer custo, 100%. Os condomínios da aldeia, conforme o meu colega de Castanheira disse bem, é no perímetro de 100 metros à volta das aldeias isoladas, que é limpo e é, digamos assim, tudo devidamente limpo, e depois desde oliveiras a sobreiros, etc., cria-se ali uma paisagem resiliente às populações. É muito agradável ver as pessoas que vivem nessas aldeias isoladas, e nós, em 2017, nos incêndios, eu lembro-me perfeitamente, estava cá, já era presidente de Câmara nessa altura, e estar junto ao comando dos bombeiros e ouvir dizer, por exemplo, o cercal está completamente cercado. E cercado o quê? Tem uma estrada de entrada e outra de saída, ninguém entrava nem bombeiros lá, e nós pensámos. E quando ouvi, felizmente, os primeiros contactos dizerem das vítimas, a primeira informação que chegou foi que já havia 12 vítimas, 12 falecidos, e o que na minha cabeça foi cercal.
Pensei logo, não havia informação, pensei, a população, a aldeia cercada, ninguém conseguiu entrar, mas longe de saber que tinha sido, digamos assim, na 236. E isto para dizer o quê? As pessoas viveram este cenário e hoje quando se vê a paisagem, devidamente os 100 metros dos condomínios da aldeia, devidamente limpos, quem vive fica agradável. Quem tem lá terrenos e reside em Lisboa e noutros lados não ficam muito porque não sentem aquele perigo de estar ali a viver todos os dias. Às vezes há resistência, mas ali permite que se faça a devida execução, não há qualquer inconveniente. Posso dizer que Figueiró dos Vinhos aqui também é 100%. O Estado põe estas alternativas, põe estes programas à disposição. Nós, entre executados, Figueiró dos Vinhos, realizados, em execução e em candidatura, digamos, a ser analisados, são 53. Ou seja, são 53 aldeias no nosso concelho que estão a ter, isto é uma forma rápida de tornar o território resiliente. Logicamente que a IGP, o plano, demora tudo isso, é a médio e longo prazo, mas também é útil que seja assim. Nada, indo diretamente à pergunta que fez, nada quanto ao programa da Beyond, longe disso. Nós temos que compreender que a Beyond, dentro do que é uma associação, representa as celuloses que têm a sua matéria-prima e são importantes para o país e para a região, como é lógico. O eucalipto, tanto quanto sei, a melhor qualidade do eucalipto é portuguesa. Se tiverem que importar, não sai com tanta qualidade e tem que ter custos. Nada contra isso, muito pelo contrário. É que a floresta, conforme eu disse, a região, não pode depender só do Estado. As empresas privadas têm que ser envolvidas, todos em conjunto temos de trabalhar. Longe disso, a Beyond também tem a consciência com outros programas, não eram todos assim. Conforme disse, já está em 70-30, já é uma porcentagem, já pode haver consideração, não é só eucalipto. Mas a Beyond tem uma particularidade que eu tenho que ser justo com o que digo. Onde pegam e o trabalho que fazem está completamente selada e devidamente cuidado, o que é importante. Nada contra o eucalipto e não contra outras espécies, têm que ser bem seladas, logicamente, para tornar os territórios mais resilientes. Acho é que nós, municípios, eu falo por mim, daí dizer porque não a Beyond até está no nosso território, porque nós temos aproveitado o financiamento a 100%. O Estado coloca estes programas, e os nossos colegas, Castanheira e Pedrógão, estão também a aproveitar isso, como é lógico, como bons gestores também, de aproveitar que o Estado põe estes produtos e nós estamos longe disso, estar aqui com extremismos, longe disso. Todos são importantes e a forma como a Beyond trabalha, mesmo junto às populações, também dos proprietários, dar o fertilizante, tudo isso, cuidado, é extremamente importante, tudo isso são mais-valias. Por isso, nada contra temos é que todos em conjunto trabalhar e aproveitar, nomeadamente, a disponibilidade que o Estado pôs, através nomeada também da Floresta Gala e também dos ministérios, nomeadamente o Ministério que pôs à disposição para quê? Nós temos, e de uma vez por todas, ninguém nos vai perdoar a quem tem poder de decisão daqui a 10 anos ou daqui a 11 anos que volta a acontecer o que aconteceu em 2017 nestes territórios. E eu penitencio-me aqui, porque estou à frente do Executivo, digamos, à frente da Câmara há 10 anos, ou seja, e tenho que ter trabalho realizado, tenho que fazer isto, não quero com isto dizer que estamos... É o único presidente que viveu hoje. O acontecimento, os meus dois colegas, Castanheira e Pedrógão, o limite de mandato e tudo já não estão, mas eu ainda estou, mas a responsabilidade é mais acrescida, porque temos de fazer tudo ao que está à nossa disposição. E a nossa disposição é aqui, é o que está, o Poder Central mete e nós temos que aproveitar. Logicamente não fazia sentido ainda com os benefícios financeiros que tem, não temos custos, só temos que, na parte processo administrativo e gerir as situações. O engenheiro José Gaspar, como é que vê este olhar diferente em municípios que estão tão próximos? Eles têm estratégias diferentes e para o mesmo objetivo, não é? Mas eu acho que o grande objetivo que está aqui centrado é trazer gestão ao território. E cada um usa os mecanismos para levar essa gestão. Porque o aspecto crítico em grande parte do território tem exatamente a ver com a carência, a ausência de gestão. Por exemplo, eu vou, e agora ligando um bocadinho até aqui à questão do eucalipto e tudo isso, as AIGPs que nós estamos a desenvolver no território têm uma redução da área de eucalipto, mas qual é essa área que é reduzida? É a área, o que está em zona onde não devia estar,
ou zonas de estrutura ecológica ou de estrutura de resiliência, ou então áreas que nós, nas visitas de campo que fizemos, e fizemos muitas, identificámos que têm uma total ausência de gestão. E, portanto, há uma subprodutividade, não há um aproveitamento da aptidão que aquele território tem, e promove-se essa alteração. E, portanto, a questão da gestão é uma questão central neste processo. É encontrarmos formas, e elas em muitos casos têm que ser criativas, para conseguirmos, no fundo, trazer valor. E atenção, não é só venda de madeira, não é nada disso. Trazer valor ao território e com isso fazer com que haja uma gestão ativa daquele espaço. Pode ser com N tipos de atividades e elas todas podem, em muitos casos e nestes territórios de minifúndio, até são, na maior parte das vezes, não uma única, mas um complemento de atividades que fazem um mix que torna aquilo viável. Mas, portanto, esse aspecto é o aspecto mais importante, é nós conseguirmos encontrar modelos que levem os proprietários a gerir o seu espaço, a defender o seu espaço, a tirar valor desse território. E essa é a questão importante. E num cenário, e já aqui foi falado, em que temos menos pessoas e que temos, em alguns casos, até um tecido económico também incipiente e que precisamos também de o dinamizar para ele também poder trazer valor a alguns dos produtos que podemos tirar dos espaços florestais. Mas, portanto, a questão da gestão e da transformação desta paisagem e de criar modelos depois neste espaço que permitam uma gestão de mais baixo custo, de melhor salvaguarda do território, tudo isso é uma questão absolutamente central. Nós não podemos ter espaços com a dimensão que existem com abandono. Não podemos. Porque numa ocorrência, quer seja de um incêndio, quer seja de uma praga, quer seja de tudo isso, todo aquele território é suscetível a ter um problema grave. E isso depois leva novamente Deixe-me ouvir, vamos ouvir a opinião do engenheiro Rui Pombo. Nós estamos a evoluir a nossa conversa e estamos a chegar aqui a um tema novo, que é realmente esta questão da gestão. Portanto, na sua opinião, o grande desafio que se coloca à defesa da floresta é a gestão da floresta, independentemente do modelo? Sim, eu acho que nisso estamos todos de acordo. O que falta é capital humano nestes territórios. A maioria dos proprietários são proprietários que não residem nos concelhos, são proprietários que estão nas grandes cidades, que estão imigrados, e portanto o que nós temos que encontrar é uma ferramenta que permita a gestão desse território. Nós temos um território, felizmente, muito produtivo do ponto de vista da questão daquilo que é a produtividade, não é? Portanto, todas as espécies linhosas têm uma produtividade muito, muito elevada no nosso território, e portanto, se não houver gestão, não há qualquer capacidade de minimizar ou de trazer resiliência ao território. Conforme já foi dito, nós tínhamos capital humano, tínhamos muitas atividades que utilizavam este território para mais variadas operações, ou seja, na gestão do subcoberto florestal, para utilizar nos animais ou para utilizar para fins agrícolas, o que fosse. Tínhamos todas as áreas circundantes às aldeias, falou-se aqui muito na questão dos condomínios, da importância dos condomínios da aldeia, é exatamente substituirmos aquilo que era a prática normal dessas áreas circundantes às aldeias, e portanto é um bocadinho, esse é o propósito dos condomínios da aldeia, trazer gestão a esse território. Custa muito ouvir falar em limpeza das florestas, isso não existe. Existe a gestão do território, ou a falta dele. E portanto o que nós temos é território gerido, independentemente de qual seja a cultura, território gerido ou território abandonado, diria não gerido. E o problema é esta falta de gestão. Portanto, a solução estará sempre em encontrar mecanismos que tragam gestão ao território. O exemplo das áreas integradas de gestão de paisagem, que estão previstas no plano de transformação de paisagem, é exatamente esse propósito. Ou seja, por norma existe uma entidade promotora. Aqui neste território eu sei que foram as câmaras municipais que se envolveram e também as comissões de baldios também o fizeram enquanto entidade promotora, e depois
criou-se uma entidade gestora, que no caso penso que em todas as áreas integradas de gestão de paisagem aqui deste território é a Florestal que assumiu esse papel de entidade gestora, que o que é que vai fazer? Vai implementar um plano de gestão do território, um plano multifuncional do território, agregando o que é a parte pecuária, com a parte agrícola, com a parte florestal, e não nos esquecermos daquilo que é a parte cénica de todo o território, porque este território é também muito valioso pelo valor intrínseco que tem, e isto tem que ser pago, isto tem que ser remunerado, tem que se trazer também a questão da remuneração dos sistemas de ecossistema, da remuneração dos ecossistemas tem que passar a ser, não só pela questão do carbono, é importante obviamente a fixação de carbono e a stocagem de carbono. Vamos ter mas tem que se trazer esta rentabilização exatamente por esta gestão em nome de todos. E depois encontrar aqui a entidade que substitua os proprietários que por razões várias já não estão, e portanto é esta a solução, será a gestão. Da parte da associação dos compartes, esta questão da gestão, limpeza da floresta, gestão, um modelo mais próximo do que tem Figueiró, mais próximo dos outros modelos, onde é que se situa a Comissão de Comparte? Como não sou aqui o único praticamente político aqui, também não tem que ser politicamente correto, por assim dizer. E digo isto porque, primeiro de tudo, vou-me congratular claramente por sempre foi aquilo que foi a política florestal do Conselho de Figueiró dos Vinhos, e sempre disse ao Sr. Presidente que considerámos que seria a forma mais correta de agir no território que nós estamos inseridos, a forma como o município sempre geriu e tentou gerir e principalmente soube aproveitar aquilo que lhe foi posto à disposição. E quando o Sr. Presidente falou aqui de 53 condomínios, estamos a falar do Conselho do país que mais aproveitou esta ferramenta que foi disponibilizada. A associação, ou seja, a Comissão de Compartes, em parceria com o município, já fez 2 inicialmente, em que eu desafio qualquer um ver, e ainda agora fomos desafiados, salvo pela agência Lusa, porque souberam que o condomínio de Alges era aquele que realmente estava in extremis ao fim de 4 anos, quase de execução. Fizemos 2, fizemos mais 4, estamos a terminá-los agora, e temos mais 8 em fase de aprovação em parceria. Portanto, só uma associação, permitam-me, não quero aqui, digamos, fazer qualquer diminuição em relação a qualquer conselho que aqui está, mas nós sozinhos conseguimos fazer mais do que muitos dos conselhos. E isto, não interpreto isto como uma crítica destrutiva, mas sim como uma crítica construtiva, porque estas ferramentas estão à disposição de todos, não é de nós, estamos à disposição de todos. E são ferramentas que são extremamente importantes, porque, como já foi dito, as pessoas que vivem nestes territórios isolados, muitas vezes têm os terrenos deles cheios de silvas, com eucaliptos, junto às casas, com acácias, e depois de fazer esta intervenção, as pessoas próprias por elas vão cuidando. E nós tivemos isto no território. Depois de limpar, as pessoas por próprias delas vão cuidando, porque acharam, já agora os descendentes, acharam uma certa graça e uma certa importância a que aquilo ficasse realmente limpo. Esta é isto para dizer aqui que a associação também fizemos uma IGP de 1000 hectares, onde nós somos a nossa gestão da nossa área de educação de paisagem, sempre com o apoio da Florestal, e o espaço sempre foi uma pessoa que esteve ao nosso lado para aquilo que fosse preciso, sempre disponibilizou todo o saber que a Florestal tinha. Agora, permitam-me ser aqui um bocadinho mais incisivos. Numa situação, nós não aprendemos com a história. Voltamos sempre a fazer a mesma coisa. Ou seja, nós entramos numa floresta de 2017, que ardeu, e voltamos a arrancar para plantar o mesmo, nos mesmos sítios. E agora dizem, não, mas agora nós diminuímos. Não se diminuiu. O que se retirou foi onde era proibido estar. Os seus colegas com linhas de Estado disse, são linhas de água, são linhas primárias, são zonas que não são permitidas que o eucalipto tivesse. E isto, não temos nada, mais uma vez, de ir contra a floresta de produção. Agora, o que nós estamos aqui a fazer é simplesmente tirar um cepo onde tinha 4 ou 5 eucaliptos que não era rentável economicamente e plantar um que daqui a 8 ou 9 anos é rentável economicamente. Porque se calhar estamos a falar nos 3 conselhos do país que melhor produzem pasta de eucalipto, com maior rapidez.
não é? Porque nós temos aqui num primeiro corte com 8 ou 9 anos e passamos ao Conselho da Pampilhosa e tem 12 anos para fazer um corte. Portanto, nós não aprendemos nada, continuamos a bater exatamente na mesma coisa. Por isso é que eu digo que congratulo com a... Doutor Bernardo, eu agradeço-lhe o tempo, vai muito a correr, eu agradeço-lhe, eu gostava, Sr. Presidente Castanheira de Pera, António, não aprendemos nada? Estamos aqui confrontados com um alerta muito grande, não aprendemos nada? Não concordo. Aliás, e eu sou Presidente da Câmara há 2 anos e meio, portanto, Castanheira de Pera foi um péssimo exemplo, há que dizê-lo publicamente, foi um péssimo exemplo naquilo que foi os aproveitamentos das oportunidades, nomeadamente às integradas da paisagem e condomínios da aldeia. Só neste mandato é que submetemos candidaturas a áreas integradas da gestão da paisagem. Temos uma, com 950 hectares. Temos 36 condomínios de aldeia submetidos, 10 vão iniciar agora a execução. Figueiró dos Vinhos, efetivamente, foi o melhor exemplo que eu conheço a nível nacional, que aproveitou ao máximo esta oportunidade dos condomínios de aldeia. Portanto, temos 36 condomínios de aldeia, temos uma IGP com 950 hectares que estamos à espera de capimentação financeira para ela. O professor José Gaspar sabe disso. Temos 200 hectares de mosaicos florestais e, mesmo assim, somos o território dos 3 concelhos, que é tem um terço da área dos outros 2, e ainda temos espaço para fazer alguma intervenção na área do eucalipto através do projeto da Beyond. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que há espaço para tudo. Portanto, e eu acho que os projetos operacionais, com exceção dos condomínios de aldeia, e não conhecendo o caso de Alves, no que diz respeito à área integrada de gestão da paisagem, não sei se já está na OIGP, já está na operação, mas demoram muito tempo na sua execução. Nós temos um problema burocrático muito grande. Condomínios de aldeia, quando eu disse há pouco que era um dos projetos mais interessantes, é porque a sua estrutura dimensional e orgânica obriga os proprietários a obrigarem, peço desculpa a redundância, da execução. E é muito fácil para nós, como entidades públicas, fazer esse trabalho. Não sei se vai ser assim nas áreas integradas de gestão da paisagem. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer com a Beyond, e não querendo defender aqui a fila do eucalipto, se me perguntarem se eu gosto de ver eucalipto no meu território, não, claramente que não. Mas a pior coisa que eu posso fazer é enfiar a cabeça debaixo da terra e não olhar para o problema que tenho. E, portanto, a área que está a ser intervencionada é uma área que não tem características, como aqui foram há pouco, não tem grande biodiversidade, nunca teve, sempre teve foi marcadamente eucalipto. E, portanto, o que nós estamos a fazer é uma substituição ao proprietário, melhorando naturalmente o potencial produtivo, mas essencialmente fazendo uma gestão florestal. Fazendo gestão florestal, através da limpeza, naturalmente, é assim que se faz gestão florestal, com melhoramento produtivo. Portanto, é um trabalho que eu acho que pode ser perfeitamente conjugado nos municípios. É um trabalho que não se sobrepõe e que naturalmente apenas acrescenta. É aquilo que eu acho. Acho que as estratégias não são diferentes. A estratégia e o foco é a melhoria da utilização do território, sim, não é? Dúvida, mas deixe-me, por favor, com a engenheira Dora Rodrigues, comunga desta opinião que alguma coisa se aprendeu ou acha que nada se aprendeu ou que se aprendeu pouco? Fico pelo meio. Acho que se aprendeu alguma coisa, mas não tanto quanto desejável. Porque se formos ao nosso território ainda vimos muita floresta com falta de gestão, alguma está melhor, mas se calhar alguma já estará pior do que estava em 2017, em alguns locais. Mas também comungo da opinião do meu colega de Castanheira, em que temos a mesma estratégia e penso eu, queremos o mesmo para o nosso território, queremos aproveitar as vantagens e os benefícios e mitigar os problemas, ajudando as populações. É isso que nós pensamos. Portanto, não quer dizer que está tudo muito mal, que não aprendemos nada e que não se tem feito nada. Há ainda desafios a vencer, não é? Muitos desafios a vencer. Deixe-me, por favor, ouvir o Henrique Vieira. Sr. Engenheiro, surge aqui sempre a questão do eucalipto muito diabolizada. No entanto, os proprietários todos querem o rendimento do eucalipto. A Beyond tem aqui este desafio que é permitir ou surgir como um parceiro que pode acelerar, desenvolver, fortalecer esse rendimento, não é? É possível que numa área menor de eucalipto, mas mais bem gerido, que os proprietários tenham mais rendimento?
Sem dúvida, e isso prende-se com a questão que colocou no início, qual posso dar um número médio, qual é que é a percentagem média de ganho de produtividade. Quer dizer, isso na verdade pode ir do 0 ao 100%. Em média, estimamos que anda entre 20% a 25% derivado das nossas intervenções. Agora, definitivamente, e acho que também isso é consensual, a área que existe tem uma margem muito grande para ser melhor gerida. Mesmo do ponto de vista técnico, ou seja, há proprietários que, na sua boa vontade, nas suas boas intenções, fazem determinadas operações florestais, mas fazem-nas mal. E gastam o dinheiro mal gasto, e depois as operações e o investimento que despenderam não têm os resultados expectáveis em termos de crescimento florestal. Portanto, definitivamente existe uma margem muito grande para fazermos melhor com aquilo que já temos. Por isso é que o projeto mãe destes projetos que eu elenquei da Beyond chama-se Projeto Melhor Eucalipto. Começou como um projeto, já agora permitam-me, como um projeto de divulgação técnica. Ou seja, nós começámos em 2015, desde Monchique a Viana do Castelo, as associações florestais, a fazer sessões de informação técnicas para os proprietários florestais. E agora chegaram a este... E agora chegaram a este... Para procurar que pelo menos esse déficit de conhecimento técnico possa ser colmatado. Fizemos vídeos técnicos, temos um site, temos uma equipa que está sempre disponível para visitas ao terreno e para apoiar, fazer aquilo que se chama a extensão rural junto dos proprietários florestais. Mas respondendo muito objetivamente à sua pergunta, há todo um caminho a percorrer e muito espaço de melhoria para fazermos melhor na área que temos, sem necessariamente, e aliás também não é esse o desígnio da Beyond, aumentar a área de eucalipto. Porque eu acho que isso é uma questão discutível, se a área atual é muito, se é pouco. Para nós, o que tem que haver é mais gestão. Eficiência. São opiniões. Agora, uma coisa é consensual. Dentro do que existe, tem que ser melhor gerido. E nós acreditamos também que há espaço para todas as iniciativas e para todas as espécies. O facto de estarmos aqui, estar eu, neste caso, em representação de uma fileira, não quer dizer que não reconheçamos até que há eucaliptos mal postos no país e não queremos o país falar do eucalipto, não é toda essa a nossa questão. Surge do lado da eficiência, é isso que nos quer, e do lado da gestão. Dizer. Porque mesmo, por exemplo, pegamos num condomínio de aldeia, um condomínio de aldeia faz todo o sentido, é uma ótima iniciativa, mas toda a gente concorda que melhor que um condomínio de aldeia é um condomínio de aldeia que está rodeado de floresta bem gerida. E no caso do programa Olimpia Dupla, com a nossa intervenção, já agora permitam-me também dar aqui um dado, em Figueiró dos Vinhos, desde 2019 já beneficiámos 1000 hectares de eucaliptais, cerca de 130 proprietários, 1000 hectares. Portanto, isto norte a sul do país, porque o programa Olimpia Dupla é um programa de âmbito nacional. E começamos, ao fim já da sexta campanha, que incluímos agora em 2024, a ter territórios já com uma continuidade bastante interessante de parcelas que foram geridas ao longo destes 6 anos, na envolvência precisamente destas aldeias, destes condomínios, e que reforçam... Engenheiro Henrique Vieira, muito obrigado. Porque ficamos com uma ideia clara... ganha força é na floresta. Portanto, se tivermos a floresta bem gerida, tornamos também... Ficamos com uma ideia muito clara. Muito obrigado. Uma última questão que eu pedia que fosse uma palavra, porque o nosso tempo já não permite mais. Uma palavra sobre o futuro, a gestão da floresta, a valorização do território com as pessoas e pelas pessoas. Numa palavra, qual é a mensagem, qual é o caminho que temos que percorrer? Numa palavra, eu vou ser um bocadinho mais longo, mas em 3 ou 4 palavras, é que todas estas entidades e outras, nomeadamente Estado, privadas, autarquias, temos estado todos unidos em prol de desenvolvimento e muito apoiado tecnicamente, claro, porque as pessoas precisam disso, é preciso muita capacidade técnica também, nomeadamente para orientar também as autarquias e todo o poder político também, e também o Estado, e é para isso que se tem que caminhar, tem que se caminhar todos juntos, porque é esse caminho que temos de fazer para tornar, digamos assim, um território. Muito obrigado, José Gaspar. Eu vou realçar 2 aspectos que acho muito importantes neste território, e não vou falar de plantações, vou falar do aproveitamento da regeneração que temos neste território. Quando nós andamos por este espaço, vemos nas áreas que têm menos gestão, menos intervenção,
uma regeneração muito abundante, quer de sobreiro, quer de muitos carvalhos, que estão lá, vegetam e ninguém faz nada por aquelas árvores, para tornar, algumas têm um porte arbustivo, em verdadeiras árvores, a gerar rendimento, a ajudar a funcionar melhor aquele ecossistema. E isso é um ganho para toda a gente brutal, porque não temos que plantar, aquela espécie já lá está, e se nós as conseguirmos gerir e aproveitar, temos um ganho enorme. E porquê? Porque em muitos casos nós temos aqui que ter presente, porque é um aspecto muito grave nestes territórios, é aquilo que estamos a perder em qualidade e em capacidade do solo depois destes incêndios e tudo. Portanto, se conseguirmos aproveitar grande parte daquilo que já está, mais uma vez, com gestão, conseguimos melhorar muito o potencial daqueles territórios e ter áreas muito mais biodiversas do que se calhar. Muito obrigado. A mesma questão para o engenheiro Rui Pombo. Bem, bom, resumir numa palavra é impossível, mas eu diria que tudo andará em torno da gestão e da gestão multifuncional do território. Nós temos que olhar para o território com o potencial desta multifuncionalidade e da necessidade de trazer gestão a este território. Portanto, temos que encontrar, e eu penso que o caminho está indicado, é conseguir agora caminhar de forma conjunta nesse mesmo objetivo. Portanto, nós temos planeamento, nós sabemos o ordenamento que precisamos, agora a questão é trazer gestão ao território. Portanto, a ferramenta gestão é aquela que falta, não só a este território, mas falta ao mundo rural português. Muito obrigado. Porque o abandono foi muito. Muito obrigado. Da mesma coisa para o Dr. Bruno Braz, da Comissão de Compartos. Antes de ir estamos mesmo já no nosso tempo. Mesmo só para finalizar, só duas notas. Primeiro que tudo, acabámos de receber hoje, na questão de aproveitamento de regeneração, um parecer positivo do 1813 tínhamos feito para 250 hectares, onde vamos aproveitar em grande parte a regeneração natural. Tínhamos, portanto, isto é claramente, e o José Gaspar, o professor José Gaspar disse, e bem, é correto. E também tivemos ontem a quarta reunião para anunciar, se calhar, que é o primeiro contrato de carbono para a região, que vai incidir sobre 500 a 600 hectares, e estamos a negociar carbono. Portanto, no fim, para a palavra, eu diria que obrigatoriamente, se queremos fazer alguma coisa da floresta, tem que haver uma estratégia não local, mas nacional, a 10 a 15 anos. Se continuarmos a pensar a floresta ano a ano, ou mandato a mandato, a floresta não vamos chegar a bom porto garantidamente, porque a floresta não cresce de um dia para o outro, infelizmente. Portanto, se queremos medidas de fundo, tem que haver realmente uma estratégia concertada a nível nacional, a nível político, para 10 a 15 anos. Muito obrigado. Presidente, uma palavra final muito curta, por favor. Gestão florestal e educação. Para acrescentar aqui um bocadinho, que nós muitas vezes esquecemos da gestão florestal, já todos falámos, não vou, mas acho que na educação, há pouco falámos aqui da questão dos trabalhos na floresta nem serem mal vistos. Não, todo o trabalho agora é especializado. E nós sentimos isso na falta de mão de obra. Toda a mão de obra é especializada. Porque se ela não for especializada, cria problemas nas empresas, cria problemas nas entidades, e nós esquecemos que na educação está a base da formação dos profissionais, sejam eles técnicos superiores ou meramente trabalhadores e diferenciados. E isso é muito importante e nós às vezes esquecemos disso e, portanto, é um trabalho muito obrigado. De profundidade. Muito obrigado. Engenheira Dora Rodrigues, vou falar ao final. Sim, então, acho que enquanto não chega uma estratégia nacional e política para a floresta, devemos nós, localmente, enquanto autarcas, todos em conjunto e também em conjunto, especialmente com as comunidades locais, com os produtores e proprietários, utilizarmos todos os mecanismos ao nosso dispor para, efetivamente, gerirmos bem a floresta e aproveitá-la em todos os seus fins. Multiplicidade, como já foi falado aqui, acho que é muito importante porque temos uma floresta com muito potencial. Temos é que aproveitar todos, desde privados, autarquias e os próprios proprietários, os mecanismos que temos ao nosso dispor para fazer efetivamente uma boa gestão da floresta. Muito bem. Caro Henrique Vieira, por favor, diga-nos. Obrigado. Eu reforço também a mensagem que já foi transmitida pelo Sr. Presidente de Figueiró, todos juntos, modelos colaborativos, de baixo para cima, ou seja, a começar nos proprietários e passando pelas associações florestais, mas todos juntos em modelos colaborativos, isso é fundamental.
E chegamos assim ao final deste nosso encontro dedicado à gestão da floresta, ameaças e oportunidades. Vincamos muito aqui as oportunidades, e elas são muitas e passam pela valorização das pessoas, pela valorização do território e pela valorização da floresta. O Região de Leiria, em Figueiró dos Vinhos, a acompanhar o 10 de junho, Dia de Portugal.